nós vamos falar sobre redes, né? Nós estamos trabalhando com a chamada rede de atenção psicossocial. Mas eu queria debater com vocês a própria noção de rede, né? Muitas pessoas hoje falam sobre rede, pensam a rede, discutem rede, mas eu acho que é necessário que todos nós tenhamos uma ideia comum sobre quando a gente fala de rede, do que é que nós estamos falando. Primeiro, usualmente as pessoas pensam que a rede é um conjunto de pontos de atenção, né? Supondo que nós temos um CAPS, um CAPS-I, um CAPS-AD, a urgência, o hospital geral, né? Então, esta ideia, né, ela se foca nos pontos de atenção. Veja. As pessoas pensam sobre a composição, né, de quantos serviços compõem a chamada rede, né? Na verdade, assim, eu queria compartilhar com vocês uma outra noção de rede, né? Para nós, o conceito de rede ela tem um viés muito particular. Então, qual é a questão da rede? A rede primeiro, onde indivíduos a rede só existe enquanto indivíduos estão interagindo entre si. Ou seja, ela não é uma coisa dada, é uma coisa que acontece quando um conjunto de indivíduos se relaciona. Essa é a primeira ideia que é fundamental. É importante que se compreenda que não se trata de ter apenas os pontos de atenção, mas é fundamental que as pessoas em cada uma desses pontos de atenção estejam em interação, né? E interação sincrônica e coordenada por um objetivo comum. Então, nesse instante, naquele momento, o tempo em que as pessoas estiverem sincronizadas, conectadas e trabalhando sobre um espírito comum, com um objetivo comum, nós temos uma rede. Ok, então a rede com os pontos, ditos os pontos de atenção, são uma condição para ter rede. Mas a fundamental condição é que as pessoas interajam entre si, criem, né, um objetivo comum para poder criar um produto que está além da rede. Bom, quais as vantagens dessa forma de organização? Quando você tem processos que são lineares, né, e onde para cada passo você tem uma etapa. Então, para sair do ponto B para o ponto D, você necessariamente tem que passar por C ou por B, né? Se você encontra um bloqueio aqui, o processo não acontece. Quando você tem uma situação em rede, né, essa situação entre A, B, C e D possibilita múltiplas possibilidades de caminhos e interações. Então, para poder atingir uma determinada conexão, você consegue compor caminhos alternativos. Então, você vai ter composições de indivíduos que se conectam de forma alternativa. Isso gera muito mais plasticidade, muito mais rapidez na capacidade de resposta, ao contrário de um sistema que linearmente as pessoas têm que sair de uma hierarquia, né, de fluxo. Então nós aqui não estamos trabalhando com uma hierarquia de fluxo, mas com a ideia de que na nossa rede os indivíduos possam interagir de forma simultânea, cruzada e não hierárquica, né? Isso permite você ter uma descentralização, né, das nossas inteligências. Então cada um dos indivíduos opera, né, com um certo grau de autonomia, mas ao mesmo tempo um certo grau de dependência, porque necessita-se coordenar e sincronizar suas ações com os dos seus colegas. Quando a rede se desfaz,
quando esses objetivos comuns, essas metas comuns são superadas ou encontram-se bloqueadas, é preciso refazer uma nova conexão, uma nova estratégia. Então, é fundamental que comece-se a pensar a rede, não mais só na sua concretude dos serviços, né, mas o que de fato é concreto são as relações. Né? Então é necessário que os profissionais, os indivíduos, percebam a importância de trabalhar agregados, coordenados e sincronizados dentro da mesma rede. Uma característica fundamental do trabalho em rede diz respeito à fugacidade dessa rede. Né? Ela não existe o tempo todo, ela existe enquanto as pessoas estão conectadas, estão trabalhando sincronizadas e coordenadas. É fundamental também entender o seguinte: por que trabalhar em rede e não trabalhar isoladamente? A grande vantagem do trabalho em rede é que cada pessoa, né, ela tem seus conhecimentos, seus potenciais, suas capacidades. O trabalho em rede, quando pessoas se conectam, ela permite uma ação que individualmente nenhum é capaz de gerar sozinho. Né? Então, do ponto de vista de conceito, a ideia é que o trabalho em rede permite o surgimento, né, de fenômenos que isoladamente são impossíveis de acontecer, que cada um dos indivíduos sozinho não conseguiria fazer, a não ser que tivesse trabalho em rede. Então, essa possibilidade de surgir fenômenos que não estão inscritos em cada indivíduo isolado, né, é a grande vantagem do trabalho em rede, né, porque ela permite a gente alcançar e produzir cenas, coisas, produtos que isolados não seriam possíveis. Quando a gente fala de um fenômeno que não está inscrito para cada sujeito, é que nós estamos nos remetendo à ideia de projeto terapêutico individualizado. Né? Um projeto terapêutico, ele não é uma sequência de consultas, uma sequência de procedimentos, né, que nós prescrevemos às pessoas. Um projeto é uma fantasia sobre o futuro da vida daquela pessoa. É para onde aquela pessoa poderá evoluir, poderá caminhar na sua vida. Esse projeto, ele não consegue se concretizar a não ser que diversos indivíduos se componham e ajudem a construir esta fantasia junto com o paciente. Então, o projeto terapêutico individual não é uma sequência de um percurso que vai passando de uma unidade para outra, de outra para unidade, e a pessoa se perde nesse circuito de pontos de atenção. O projeto terapêutico visa transcender, né, a situação de tratamento para uma situação de lançar-se à vida. Né? Por isso que é um projeto, ele se lança-se para a vida. Então, o projeto terapêutico é um fenômeno que não está ligado ao atendimento específico de nenhum dos indivíduos, mas é uma composição que surge a partir dessa ação integrada, essa ação coordenada de todos esses que compõem uma rede. Né? Então, acho que essa é uma questão fundamental. Né? Nós não podemos pensar apenas de que existe um projeto terapêutico em um ponto. Né? Por quê? Porque, como eu disse, o projeto terapêutico não está ligado apenas a procedimentos, né? Mas a possibilidade que esses procedimentos geram em relação a lançar-se para uma vida melhor, para uma vida mais produtiva, para uma vida mais rica. Né? E isso só é viável se nós tivermos um conjunto de pessoas que trabalhem conjugados, integrados, com um objetivo comum. Então, quando nós temos nossos profissionais da rede, né, conectados, trabalhando em conjunto, já temos uma primeira etapa de rede. Mas não basta só isso. Né? Nós podemos, quando pensamos um projeto terapêutico, envolver e conectar e ligar dentro desse plano comum, desse projeto comum, outros atores, seja institucionais quanto atores individuais. Então, quando se fala de família, né, não basta simplesmente apontar a família. São indivíduos daquela família que compõem parte dessa rede. Quando se pensa em trabalho, não é apenas a instituição ou o trabalho, né? Mas é necessário envolver, conectar com indivíduos, com pessoas concretas que vão fazer parte dessa rede, e aí nós começamos a trabalhar com uma rede que vai
para além dos nossos serviços. Então, nós temos redes com indivíduos que estão em outros pontos da vida social. Essa nossa possibilidade de agregar mais atores, mais indivíduos a essa rede, vai multiplicando, vai potencializando cada vez mais a possibilidade daquele projeto terapêutico singular se tornar concreto, né? Essa ideia de que a rede vai se compondo por mais outros indivíduos que estão extra serviço de saúde também é muito importante. Porque quando se pensa na ideia de um projeto terapêutico, como eu disse, que transcende ao atendimento, que transcende ao procedimento, significa pensar aspectos que envolvem a dimensão da cultura, a dimensão da linguagem, a dimensão do próprio corpo, a dimensão da vida do trabalho, né? Isso envolve engajamento, né? Envolvimento, a participação de mais pessoas, mais indivíduos que vão se conectar e vão entrar dentro desta trama, né, de promoção e criação deste projeto. Então, quando nós agregamos esse conjunto de atores, né, nessa rede, né, ela permite, como eu disse, maior agilidade, maior potência. Então, uma coisa que é muito importante que se tenha claro, a rede não é criação de fluxos burocráticos, né, e hierarquia nas relações. É o contrário, é exatamente para evitar os bloqueios, né, os afunilamentos que os fluxos burocráticos trazem, é que a rede consegue superar essas situações. Então, é fundamental que não se busque, né, criar normas que vão organizar ou tentar normatizar como a rede deve funcionar, né? Mas, ao contrário, a rede deve funcionar baseada na disposição, na autonomia, né, na vontade de usuários, familiares, pacientes, profissionais que vão se conectar e na disposição de convidar, de agregar cada vez mais pessoas a participar de um projeto comum. Outra característica fundamental do trabalho em rede é que a rede ela é não hierárquica e é acentrada, ou na verdade pode-se pensar que ela tem centros que flutuam conforme a situação. Então, como não há hierarquia entre esses indivíduos, mas existe a necessidade de coordenação, esses pontos de coordenação que são momentâneos podem ser delegados, compartilhados, mas eles não são fixos, né? Eles podem ser transitórios, segundo a situação, segundo o momento, segundo as possibilidades, né? Então, isso é fundamental também para que não haja, né, a ideia de que esses indivíduos que estão trabalhando em conjunto fiquem esperando alguma coisa acontecer para poder trabalhar, né? Então, é necessário que cada um desses indivíduos que estão conectados mantenham-se com grau de atividade de autonomia, sem esperar um comando centralizado de alguma instância. Mas, ao contrário, é na interação que vai se configurando qual a referência coordenadora daquele momento, que pode ser pensada como centro daquela situação, mas, ao mesmo tempo, isso se dissolve e se desloca para outra pessoa e para outra pessoa, e dessa forma, assim, essa rede vai adquirindo múltiplas formas, múltiplos modos de organização. Mais um aspecto que eu acho que é importante, que nós deixamos bem claro, né, bem explícito, é a ideia de local, lugar. Em que sentido? Nós frequentemente ouvimos a ideia de que o paciente vai circular na rede, né? O paciente circula na rede, como esse fosse o ideal, né? Onde o paciente vai se deslocando de um ponto A para um ponto B, para um ponto C, para um ponto D, e esta característica, essa dinâmica de deslocamento fosse a característica importante da rede. A meu ver, isso é equívoco, né? Na verdade, assim, é irrelevante aonde, em que lugar, em que local o paciente está se movendo, mas o que é muito importante é que, neste movimento do paciente, cada um dos indivíduos que estão compondo a rede estejam sincronizados, estejam com um projeto comum, que possam estar fazendo força diante de um vetor que é o paciente, né? Então, esse deslocamento físico do paciente
de um ponto de atenção para outro de atenção, para outro ponto de atenção, não traduz, na verdade, a característica da rede, mas o que traduz é que, mesmo que ele se desloque, né, de um ponto para outro, na verdade, os indivíduos que compõem a rede estão dentro de uma ideia comum, de uma ação conjunta, de um projeto direcionado para o paciente. Acho que essa é uma característica muito importante que se tenha claro. E o que leva a uma outra discussão fundamental, né? Nós precisamos pensar mais em que lugar social, né, o paciente ocupa e não em que local ele está. Ou seja, o lugar social é definido pela rede de relações que ele está estabelecendo a cada momento, tá certo? O lugar que ele está definido é pelo conjunto de relações que ele e os indivíduos que compõem a sua rede criam como lugar. E nosso problema não é o local físico onde ele vai estar sendo acolhido, está sendo depositado, está sendo cuidado, né? Então, essa distinção, nossa preocupação fundamental é em criar mais lugares sociais, lugares sociais mais ricos, lugares sociais onde haja maior interação. E não apenas pensar em que local físico nós vamos estar fazendo procedimentos, ou em que local físico nós vamos estar internando, ou em que local físico nós vamos estar abrigando as pessoas. Claro, a questão do local físico é fundamental, é importante, faz toda a diferença entre estar no local físico do manicômio quanto estar no local físico do CAPS. Mas a grande diferença é que no CAPS, além de ser um local físico melhor, ele permite criar um lugar na sociedade. Bem, em cima dessa discussão toda de redes, né, vocês podem perguntar, mas por que vamos trabalhar em redes? Para que temos que trabalhar em rede? Né? Eu queria compartilhar com vocês então uma metáfora. Né? Imagine-se que vocês estão na vida como equilibristas, né? Que vocês vão caminhar sobre aquele fio estendido, sobre o qual este fio conduz e dirige os diversos eventos da sua vida. E nós vamos, cada um de nós, nos equilibrando e caminhando e criando em cima desse fio. Mas muitas vezes as pessoas caem do fio, né? Elas perdem o equilíbrio e saem desse fio da vida. A ideia de que a rede, essa rede potente, essa rede de pessoas que se articulam solidariamente, conjugadamente, articuladamente, sirva como essa possibilidade de acolhimento no momento que uma pessoa cai da rede, né? Que ela não se machuque, que ela possa ser protegida, né? E, ao mesmo tempo, ela possa ter a potência de devolver, né, a pessoa, lançar a pessoa de volta para o fio da vida, né, para que ela retorne a seguir o seu caminho como equilibrista. Né. Então, é fundamental que a gente tenha essa ideia de que toda essa rede, toda essa articulação tem como finalidade última fazer-nos retornar a caminhar nos fios das vidas, né, como nossos equilibristas. É isso.